inteiro, né, Bruno? Inclusive na Alemanha, aumentam os protestos contra a obrigatoriedade da vacina. A Gabriela Zotis tem mais detalhes. Mais de 1.000 manifestantes foram para as ruas. Então posiciona a Gabriela, porque a gente lá tem essa coisa dos coletes laranjas, amarelos, que são aqueles que vão para as ruas protestar. A gente está acompanhando, né, Bruna? Isso desde o meio do ano passado. A Gabriela está disponível já? Posso falar com ela? Está posicionada? Gabriela, você está me ouvindo? Então, assim, mais de 1.000 pessoas foram para as ruas protestar em função da obrigatoriedade do passaporte? Boa tarde, William. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí no Brasil. Exatamente. As manifestações aconteceram em diversas partes do país. De acordo com as autoridades, 188.000 pessoas foram às ruas. Durante esses protestos, policiais ficaram feridos, mas não foi nada grave. Desde que esse governo, liderado pelo chanceler Olaf Scholz, o governo da Alemanha, anunciou que pretende implementar a vacina obrigatória no país, essas manifestações que têm acontecido toda semana ganharam ainda mais força. Os protestos são justamente contra essas medidas impostas pelo governo para conter os avanços da doença, como a gente sabe. Bom, aí, Bruna, eu vou aproveitar a sua participação, deixa eu aproveitar e chamar a Bruna. Bruna, a gente aqui no Brasil está olhando essas disputas, a população vai para a rua. Você acha que a população brasileira se mobilizou em função das medidas restritivas, em função de toda essa politização que nós tivemos no Brasil em cima da pandemia? Vejam, William, a população brasileira, ela foi rebelde a muitas medidas, tá, restritivas. As pessoas esquecem que não houve lockdown, por exemplo, nas periferias. As pessoas continuaram trabalhando, levando sua vida, etc. Inclusive, alguns imunologistas apontam, veja, por que é que a variante amazônica ela causou tanto estrago no Brasil? Que, sem sombra de dúvida, foi a variante que deixou o maior estrago. Justamente porque muitas pessoas não pararam durante a pandemia e elas acabaram sendo afetadas. Agora, os europeus estão reagindo justamente a um autoritarismo que está surgindo ali num continente em que a gente vê uma tradição política de reação realmente a esse tipo de autoritarismo. Então, veja, hoje a gente está falando da Alemanha, mas você mencionou os coletes amarelos lá da França, né? Que na verdade na França também a gente viu manifestações contra passaporte sanitário. Não podemos esquecer de falar da Austrália. Quando a gente fala de supressão das liberdades individuais a pretexto de uma ditadura sanitária, porque foi isso em que alguns governantes transformaram a gestão da pandemia, tá? A gente tem que diferenciar. Uma coisa é você fazer uma gestão competente de uma pandemia, outra coisa é você impor uma ditadura sanitária, como aconteceu em alguns países. É evidente que o povo vai reagir, tá? E aí a gente tem, todo mundo sabe que quem contrai a doença está imunizado. Então, como é que você pode defender a obrigatoriedade de passaporte vacinal sem considerar? Na Europa a gente tem essa consideração. Alguns países são mais razoáveis, William, nos fala isso muito no Brasil, mas eu tenho recebido informações de pessoas que moram ali, que é o seguinte: se você está imunizado naturalmente, porque você teve, em alguns países da Europa, evidentemente que você tem acesso aí ao comprovante, entende? Esse passaporte. Agora, você atrelar a vacinação é algo complicado, porque muitas pessoas foram afetadas pela pandemia e a gente sabe, quando você é afetado por um vírus, você tem imunidade natural. Então, foi muito controverso, muito politizado, muito interesse econômico no meio, muitas medidas de restrição que invadiram e solaparam as liberdades individuais, tá? Então é natural que a gente veja essa reação. Então, aí, Gabriela, aproveitando isso, a Bruna quicou uma bola que é muito interessante, né? Nós tivemos protestos. Holanda, nós tivemos protesto na França, Alemanha. Portugal, nós não tivemos esse tipo de comportamento. A população foi para a rua protestar? Não. Acontece que aqui realmente as pessoas são a favor da vacina, aquela história que a gente já comentou aqui outros dias, inclusive na semana passada, que Portugal realmente tem uma aceitação muito grande da vacina. As 2 doses já foram aplicadas em quase 90% da população, portanto as pessoas aguardam ansiosamente essa 3ª dose. É um percentual pequeno da população realmente que está contra, né? Demonstra aí insatisfação em relação à obrigatoriedade da vacina, que não é obrigatório ainda. A gente sabe que alguns países aqui na Europa, sim. Essa reação é muito forte na Alemanha, é forte no Reino Unido, na França a gente sabe que também as pessoas vão às ruas, batalham e têm as suas opiniões diversas, né? Agora aqui realmente é curioso dizer que a gente não observa esse tipo de movimento, inclusive em relação a todos os assuntos. Aquilo que o governo
traz como regra ou como, não só como determinação, mas como recomendação, as pessoas acatam. Inclusive a máscara aqui, ela não é obrigatória, mas as pessoas utilizam na rua porque é uma recomendação de que as pessoas utilizem. É mais ou menos por aí que acontece aqui em Porto